que o bom Mestre Jesus, por meio de todas as suas irradiações dadivosas, esteja em permanente residência nos corações de vocês, caríssimos, ampliando todas as percepções da sua intuição, da sua força originária do seu campo, que é a sua bússola interior, apontar os direcionamentos da sua jornada encarnatória. Bem-aventuradas sejam todas aquelas pessoas que seguem a mansidão de Marta. Certa feita, no encontro de Jesus com Marta, diante desta relação de mansidão desde a infância dos dois, então se estabelece uma grande amizade, uma grande afinidade entre Jesus e Marta. E então a história muitas vezes confunde, colocando Jesus como se ele estivesse em algum momento da sua jornada encarnatória, tendo ficado noivo ou tendo algum campo neste sentido, caríssimos. Bem-aventuradas aquelas pessoas que compreendem que mestres, assim, quando encarnam neste campo planetário, possuem um amor tão sublime, que é chamado do amor ágape, que talvez pode ser confundido com qualquer outra estratégia do que a carne possa oferecer. Jesus e Marta jamais teriam qualquer tipo de vínculo com a matéria, pois ambos seguiam uma jornada de mestres, uma jornada extraordinária, ainda maior, a ser cumprida diante das diretrizes espirituais, diante também do que estava posto nas diretrizes dos ensinamentos. Marta, uma grande força feminina à época, iniciada, alfabetizada, iniciada no campo intuitivo das projeções. Marta, assim iniciada nos campos projetivos, conseguia fazer as suas bilocações, sair do seu corpo em alma, transitar por lugares, frequentar lugares, e assim está em dois lugares ao mesmo tempo, enquanto o corpo, em parte do seu espírito, seguia uma jornada e um campo fractal do seu espírito transitava e seguia em manifestações curativas em outros campos também. Marta, uma das pioneiras à época de iniciar tantas e tantas pessoas na projeção astral, nas viagens astrais de forma consciente. Mesmo estando consciente, várias e várias pessoas conseguiam projetar a sua mente na linha do tempo, do que hoje podemos dizer que é um campo de progressão. Todos vocês, caríssimos, se bem equalizado, vocês podem aguçar ainda mais a intuição, a forma de projetar-se na linha do tempo, de materializar aquilo que vocês querem que aconteça num campo futuro de curto, médio e longo prazo. Certa feita, entre Jesus e Marta, em uma das visitas de Jesus à casa em que Marta até então servia como residência, e à época era muito comum fazer a cerimônia de lavar os pés do visitante, principalmente o Mestre Jesus, diante da sua maestria iluminativa. E então Jesus, enquanto Marta estava a fazer uma cerimônia natural da época de lavar os seus pés, como um visitante que se adentrava à casa, então Jesus olha para Marta e diz: mulher, levanta-te e segue a tua jornada. Pega o teu cajado e acredita na sua força intuitiva, que somente vós, juntamente com seus pensamentos e todas as estruturações espirituais que carrega em ti, consegue responder pela sua matéria em grau máximo com o teu espírito. Acreditai em todas as pedras que surgir no seu caminho, pois são essas pedras que servirão como degrau para que te eleve ainda mais na sua jornada. Jamais acredite que pedras são colocadas para campos
devastadores, mas sim tudo será acreditado de acordo com como você enxergará aquilo que talvez em algum momento poderia ser enxergado como algo ruim, e então enxergarás como veículos para te impulsionar ainda mais na tua jornada. Acredita ainda mais na força da tua jornada, mulher, e então segue a tua jornada estabelecida, observando todas as estruturações do que está posto diante do seu livro de alma. Seja bem-aventurada a tua jornada, ainda mais, pois é uma serva da força divina manifestada na matéria. Muitos estarão à sua frente para te confundir. Muitos ainda estarão segurando as tuas mãos para te corromper. Muitos ainda prepararão tua cama para dormir, mas são espinhos que têm por debaixo dos lençóis. E assim seguirá a tua jornada, sendo a tua força, da tua intuição, pois conseguirás chegar antes de quaisquer outras pessoas, pois tens o dom da progressão, tens o dom da projeção, e assim projetará tantas e tantas vezes que sejam necessárias, para que os espinhos sejam transformados imediatamente em flores, e tantas e quaisquer armadilhas que sejam postas em mãos a segurar a tua, sejam lavadas antes de tocar a ti. Que as almas que sejam reservadas para te banhar sejam revestidas na transformação imediata, para que os venenos colocados em tais banhos sejam neutralizados pelas estruturações da tua força e da tua fé. Pois o teu cajado e a tua força espiritual jamais te deixará cair. E assim a todas as estruturações que sejam colocadas na tua frente, mulher, estarás diante do grande campo espiritual que é Deus, na sua divina força projetada em você, e conseguirás enxergar nos olhos de todos aqueles que cheguem até ti para adentrar nas janelas da alma e enxergar a infinitude da escuridão ou da luz que cada um habita. E caso, porventura, mulher, enxergue a escuridão nos olhos de alguém que esteja diante de você, seja você a levar luz pelo teu olhar verdadeiro e franco na tua proteção espiritual, levando as espadas e os escudos para que você possa romper a escuridão daqueles que ainda não beberam das águas iluminativas divinas. E para aqueles que porventura enxergará luz ao atravessar as janelas da alma, e assim possa você contribuir ainda mais pela edificação desta luminosidade, para que grandes velas estejam de prontidão no meio do vendaval. Pois assim é a jornada encarnatória, e assim conseguirás atravessar todos os campos e caminhos, seguindo a jornada da tua alma revestida em teu corpo, propagando as boas novas e a fonte iluminativa do seu ser. E então, Marta, olhando profundamente aos olhos do Mestre Jesus, então disse: Mestre, enxergo em teus olhos uma fonte iluminativa tão grandiosa que chego a pensar, inclusive, que estou na cegueira da minha alma. Ilumina ainda mais esta fonte, esta vela que habita em mim, para que eu possa ter forças diante de momentos em que o meu corpo possa querer confundir a minha alma, querendo enfraquecer o meu percurso, Mestre. Mestre, adentrai a minha mente, o meu corpo e ao meu espírito, para que onde quer que eu esteja, eu sinta a tua presença em mim, pois tu és o caminho e és um campo de misericórdia, que estarei com minha espada e meu escudo, a destruir quaisquer escuridões que porventura estejam a me tentar desviar o percurso. Que a tua força, brotada pelos teus olhos,
sejam ânimos do meu espírito, para que eu possa servir ao campo divino, atravessando todos e quaisquer vales que sejam necessários, pois em ti, para ti e contigo estarei e jamais cairei em qualquer bafejo da escuridão. Mestre, colocai a tua mão em minha cabeça, e assim com estas águas que estão nos teus pés, lava a minha cabeça, banhando-me, batizando-me, erguendo-me na renovação do meu espírito neste corpo, para que eu jamais esqueça do meu propósito, da alma. Que o meu corpo esteja ainda mais associado ao meu espírito a partir de então, para que juntos possamos cumprir tudo aquilo que seja necessário. E então Jesus pega uma parte da água, lava a cabeça de Marta, então diz, em nome da força divina, eu te torno ainda mais forte diante de Deus e diante de todos os olhos que possam te enxergar. Pois assim, quem toma para si toda a fonte iluminativa jamais fraquejará diante da força que habita ainda mais dentro de ti. Os injustos tentarão colocá-la na injustiça. Os mentirosos tentarão colocá-la na mentira. Mas o teu caminho é somente teu e caberá a ti a força que brota em ti para seguir a sua jornada na fonte manifestada divina no seu coração. E então Marta se levanta e olha para Jesus e diz: Mestre, por que tantas pessoas que ainda vivem nas falsas caminhadas dessa jornada? Porque ainda tantas pessoas ainda adormecidas que fingem estarem acordadas diante da vida? Mestre, porque ainda existem tantas e tantas maldades colocadas como se fossem verdadeiras serpentes na jornada dos seres? E então Jesus diz: mulher, as serpentes são alimentadas e são formas criadas pela mente daquele que vê, daquele que assim enxerga. As escolhas de cada um dentro das suas jornadas, somente cada um poderá se responsabilizar pelas suas ordenanças mentirosas, pelas suas ordenanças duvidosas, pelas suas ordenanças do quase viver a vida. Aos zumbis que atravessaram a sua jornada, seres que parecem estar acordados, mas estão na sonolência da alma dos propósitos, dai as águas da fé e ilumina por meio dos olhos, como já assim até falei para ti, mulher. E assim seguirá a tua jornada, fazendo o seu trajeto, e pelo seu trajeto estarei em ti, a auxiliar, a ajudar, a apoiar e a guiar, iluminando a todos aqueles que tiverem olhos para enxergar esta luz, para quem tiver o coração alinhado com o propósito, para assim seguir os seus propósitos. E então, caríssimos, coloquei este trecho deste encontro de Jesus com Marta para que vocês pudessem compreender a mansidão de Marta. A mansidão de Marta que mesmo não entendendo os porquês da vida e os porquês ainda das maldades projetadas em tantas e tantas e tantas outras pessoas, que na realidade pessoas infelizes,
atentam contra a caminhada de pessoas felizes. Pois assim, quem é feliz, dentro das estruturações do equilíbrio, não da felicidade absoluta, mas da felicidade vivenciada em estado de prece, assim vivencia. E não sabe outra coisa senão vivenciar o belo da vida, a simplicidade de Deus na jornada estruturada encarnatória. Mas assim, quem é infeliz, ou quem está, melhor a dizer, infeliz, somente escuridão enxerga em todas as pessoas que cruzam a jornada. E começa ainda mais a projetar no outro coisas que habitam na própria pessoa. O ser que está na escuridão da alma, o ser que está na infelicidade da jornada, somente enxerga nas outras pessoas tantas escuridões e vai perdendo oportunidades de plantar sementes iluminativas e, consequentemente, vai perdendo momentos de ser feliz. Com os seus, com os próximos, com os afins, fortalecendo ainda mais a sua jornada. Caríssimos, sejam almas felizes, sejam almas livres, sejam almas verdadeiras em tudo o que você fizer com a sua matéria. Estejam no fluxo da verdade do seu espírito com a sua matéria. Tudo aquilo em que você colocar a sua matéria, esteja em presença, esteja em agonia de felicidade do seu espírito, celebrando todos os dias, agradecendo e observando os sinais da espiritualidade mínimos que sejam. Aquele pássaro que canta quando você abre a janela de onde você reside, aquele pássaro cantando para você. Parece algo banalizado, mas é um sinal divino, justamente para te dar um bom dia e mostrar um campo espiritual travestido em um simples pássaro com um simples cântico. E assim, tantos outros sinais que vêm por meio de falas de outras pessoas, trazendo mensagens para exatamente aquilo que você estava precisando ouvir, refletir, compreender naquele momento. Quantas e quantas vezes o Mestre Jesus bate à sua porta e, se você não estiver no estado de prece, no estado de presença, você deixa de observar o simples para ficar aguardando o máximo. Mas a felicidade da alma está no direcionamento de coisas pontuais e simples que vão acontecendo na sua jornada e nos amadurecimentos daquilo que você faz com essas coisas simples que acontecem na sua jornada. Assim como Marta pôde plantar tantas sementes das progressões e iniciações de tantos e tantos seres que assim estavam descrentes de si, e assim foram plantadas sementes na ruptura de escuridões, atravessando as janelas da alma, dos olhos de tantas e tantas pessoas. Assim, caríssimos, deixo essas sementes, que estas palavras possam ter atravessado as janelas da sua alma e possam contribuir na semeadura de um belo jardim, de belas flores, de belas árvores frutíferas, para que os frutos das suas árvores, colocadas no além da sua alma, possam estabelecer ainda mais sementes para plantar em outras e outras pessoas. Tudo aquilo que você receba, que você possa ser ponte a retribuir para tantas e tantas pessoas. Do que vale vivenciar a vida encarnatória, se não repassar aquilo que você já possui. Almas felizes transbordam em compartilhamento de pontes, de construções de pontes, em auxílios necessários a tantas e tantas pessoas zumbis que fingem estar acordadas. Então, caríssimos, que vocês possam receber
no além das almas de vocês, dessa janela que estas palavras atravessam nesse momento, e receber no seu profundo ânimos da sua alma e germinar estes belos jardins que traduzirão ainda mais força, proteção, segurança, intuição, limpidez das estruturações reais da sua jornada. Assim seja, não é? Assim seja. Graças a Deus.